Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre aquela passagem do Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículos de 45 a 52. Aquela passagem que fala que Jesus caminhou sobre as águas. Tá? Vamos entender um pouquinho dessa passagem, o que ela quer dizer pra gente. Mas antes eu quero pedir um favor. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Ajude a divulgar ainda mais essas partilhas, né? Esses estudos. Clique aí no like, no joinha, comente alguma coisa se você julgar necessário, oportuno e também compartilhe com alguém se você gostar, tá bom? Vamos lá. Esse texto do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52, relata que logo depois da primeira multiplicação dos pães, Jesus obriga os discípulos a entrarem na barca e irem mar adentro, a zarpar. Isso é muito interessante. Enquanto isso, ele foi orar. Orar fazia parte da missão de Jesus. Enquanto isso, ele coloca os seus discípulos em duas situações que vale a pena conversar. Primeiro, no mar. E segundo, com vento forte. O mar significa na Bíblia o desconhecido. O ambiente que não é dominado ainda. É um ambiente tenebroso. O homem não tinha um domínio sobre o mar. E também, pelo mar, vinham os inimigos que atacavam pelo mar. Então o mar é esse ambiente, né, de medo, de pavor. E além disso, eles estavam com um vento contrário, um vento soprando. E aqui a gente precisa fazer uma referência àquela passagem lá do primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, versículo 11. Quando Elias está numa caverna, né? E ele ouve a voz de Deus, ó, sai para me encontrar na porta da gruta, né? E aí Elias viu um vento forte passando, versículo 11. Deus disse, sai e fica na montanha diante de Yahvé, e eis que Yahvé passou, um grande e impetuoso furacão, um vento muito forte, fendia as montanhas e quebrava os rochedos diante de Yahvé, mas Yahvé não estava no furacão. E depois do furacão houve um terremoto, mas Yahvé não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas Yahvé não estava no fogo. E depois do fogo um ruído de uma leve brisa. E Deus estava nessa leve brisa. Então os discípulos estavam em alto mar, num lugar tenebroso, e além disso soprava o vento forte, ou seja, Deus não estava ali. Era o cenário. Eles estavam com medo. Bom, depois que Jesus terminou de orar, já pela manhã, Jesus então começa a andar sobre as águas em direção ao barco dos discípulos. O andar sobre as águas aqui é interessante, porque lá no Salmo 77, mas também em Jó, capítulo 9, versículo 8, está escrito assim, vamos pegar primeiro Jó 9, 8. Está escrito assim, sozinho desdobra os céus e caminha sobre o dorso do mar, lá em Jó. Ele faz referência aqui à criação, quando Deus pairava sobre as águas. Então, nesse momento, olha o que diz o rodapé do Jó 9, 8. Diz assim o rodapé. O autor remonta dos fenômenos físicos atuais às origens da criação. Então Deus caminhou sobre o dorso do mar, quer dizer, impôs-lhe o seu império e dominou-o nas origens. Então Marcos quer mostrar isso, que Jesus caminhando sobre as águas domina
domina aquele ambiente que é então desconhecido pelo homem, que é um ambiente hostil, que traz medo, mas Jesus caminha sobre o dorso do mar, impondo o seu império, a sua autoridade. E isso ele faz pela manhã. A aurora, o amanhecer, na Bíblia tem essa conotação também da hora do auxílio. E em algumas passagens, por exemplo, Êxodo 14, 24 e Êxodo 14, 27, mostra isso. No amanhecer Deus agia. Segundo Reis 19, 35, no amanhecer Deus agia. Salmo 90, 14, no amanhecer, no clarear do dia, era a ação salvadora de Deus, tá? Então, ao amanhecer significa isso, é a hora do auxílio divino. Então, Jesus caminhava sobre as águas, dominando aquele ambiente, né? No amanhecer, que é a hora do auxílio divino, só que os discípulos, com medo, ao verem Jesus, preferiram acreditar no que não existe, a acreditar no Deus do impossível. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, já havia feito vários milagres na presença dos seus discípulos, curado, mas eles preferiram acreditar naquilo que não existe, no fantasma, na sua imaginação, e não acreditaram no Deus que pode tudo. Isso é uma mensagem para nós, tá bom? Muitas vezes a gente acaba acreditando no que não existe e a gente se recusa a acreditar no Deus que tudo pode. Bom, mas Jesus se aproxima então diante deles e diz: eu sou eu, fazendo referência ao nome de Deus, o Deus que é o eu sou. Então Marcos quer mais uma vez falar aqui, ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Jesus fala, eu sou. E tem várias referências sobre isso no começo da Bíblia, né? Quando Moisés pergunta, tá bom, mas eu vou lá no faraó e ele vai me perguntar o que eu digo. E Deus fala, diz que o eu sou te mandou. Então, eu sou é o nome de Deus, de Yahvé. E depois ele diz assim, não tenham medo, não temais. Isso é muito simbólico, muito característico de Jesus. Um pouquinho atrás, no capítulo 4, ou no 5, deixa eu ver. No capítulo 5, no versículo 36, quando Jairo está esperando Jesus para que ele pudesse ir salvar a tua filha que estava à beira da morte, alguns amigos e parentes de Jairo chegam e dizem assim, não incomodes o mestre, a sua filha já morreu. Jesus ouve isso e diz para Jairo, não temas, crê somente. E da mesma forma ele diz para os seus discípulos, não tenham medo, não temas, sou eu, o eu sou. É muito importante isso. Mesmo diante de tantos milagres, eles não conseguiam entender ainda. Marcos usa isso de uma maneira muito, muito importante. Ele, durante o seu evangelho, mostra que os discípulos só foram entender realmente quem era Jesus depois da sua morte e ressurreição. Durante a sua caminhada, eles não conseguiam entender de fato que Jesus é Deus. Talvez eu e você ainda não tenhamos entendido isso de uma maneira completa. Jesus é Deus, o Filho de Deus, aquele que tudo pode, que te ama, que no momento do teu medo, diante do vento contrário, vai ao teu encontro para te ajudar na hora da graça, na hora do auxílio divino. Fica com Deus, que Deus te abençoe, a paz.